Depois de um dia inteiro de trabalho, acalme teu coração, porque hoje vamos mergulhar no Salmo 55. Um salmo que é uma oração de Davi pedindo socorro a Deus em meio à traição. Focando na confiança em Deus como auxílio. Respire fundo e permita que cada palavra penetre no seu coração. Você já sentiu o coração pesado, como se cada batida fosse um grito silencioso? Já experimentou o medo que não se cala, a ansiedade que parece um vendaval dentro da alma? O salmista, no Salmo 55, descreve exatamente isso. Um coração em guerra, cercado por traições e ameaças, clamando por socorro. Imagine estar em uma cidade cercada por muralhas, mas dentro dela há inimigos escondidos. Não fora, mas dentro. Como você se sentiria se a dor viesse não de estranhos, mas de pessoas próximas? Esse salmo é como um espelho da alma em crise. O barulho dos pensamentos é como trovões. O medo é como ondas que não param de bater. E aqui surge a pergunta: quando a tempestade invade o coração, para onde você corre? Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos nesse clamor. Entender como transformar dor em oração e medo em fé. Antes de continuarmos, se você deseja fortalecer sua vida espiritual, inscreva-se agora, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Cada gesto seu é como uma semente de fé que se multiplica em oração. E eu prometo, cada passo dessa meditação, você vai sentir a recompensa da presença de Deus, se tornando mais real na sua vida. Quando o salmista clama, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Ele não está apenas pedindo atenção, está implorando por socorro. É como alguém que se afoga em um mar revolto e grita por uma mão que o puxa para fora. Quantas vezes você já se sentiu assim? Cercado por problemas, como se a cidade descrita no Salmo fosse a sua própria mente? Cheia de violência, cheia de inquietação? O medo não vem de fora, mas de dentro. O coração se agita, os pensamentos são como flechas disparadas sem cessar. E o salmista descreve: temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Você já experimentou essa sensação de não conseguir respirar de tanta ansiedade? Mas aqui está o segredo. Mesmo em meio ao caos, há uma saída. O salmista deseja asas como de pomba para voar e encontrar descanso. Essa metáfora é poderosa, não é fuga, é busca por paz, é o desejo de se elevar acima da tempestade e encontrar refúgio na presença de Deus. E é exatamente isso que vamos explorar juntos. Como transformar o clamor em oração? Como transformar o medo em fé? Como encontrar asas espirituais para se elevar acima das circunstâncias? Imagine você como uma pomba, voando para longe da confusão, encontrando descanso no abraço do Pai. No próximo momento dessa meditação, vamos mergulhar em como essa oração se torna prática, como ela se traduz em força para o dia a dia. Não saia daí, porque é nesse ponto que a fé se torna viva e real. Agora é o momento de trazer o salmo para dentro da sua rotina. O salmista não apenas descreve o medo e a angústia, ele transforma tudo isso em oração. E é aqui que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Quando você acorda com o coração pesado, a oração pode ser o seu primeiro respiro. Pense nela como uma chave que abre a porta da paz antes mesmo de sair de casa. Quando a ansiedade tenta dominar, faça como o salmista. Fale com Deus como quem desabafa com um amigo íntimo. Não precisa de palavras bonitas, precisa de sinceridade. Quando o medo se levanta, lembre-se da metáfora das asas da pomba. Visualize-se sendo elevado acima das circunstâncias, encontrando descanso no abraço divino. A oração prática é isso,
não é apenas pedir, é entregar. É como soltar uma mochila pesada que você carrega e deixa que Deus a leve. E a força para o dia a dia nasce exatamente desse ato de entrega. O coração que antes tremia encontra firmeza. A mente que antes se agitava encontra clareza. A alma que antes se sentia cercada encontra liberdade. Pergunte a si mesmo: como seria sua vida se cada medo fosse transformado em oração? Como seria sua rotina se cada ansiedade fosse convertida em fé? Feche os olhos, respire fundo, inspire paz, expire ansiedade. Vamos mergulhar no Salmo 55, dos versículos 1 ao 11, transformando cada versículo em oração prática em força para o seu dia. Permita que sua mente se acalme, como águas tranquilas depois da tempestade. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Aqui começa o clamor. O salmista não pede apenas atenção, ele implora por proximidade. Você já sentiu que sua oração precisava atravessar um silêncio pesado? Imagine que sua oração sobe como incenso e Deus se inclina para ouvir. Respire fundo. Ao inspirar, diga mentalmente: Senhor, ouve-me. Ao expirar, solte o peso que carrega. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído. A oração não é calma, é um grito. É como um coração batendo em desespero, como um tambor que não para de soar dentro da alma. E se sua oração fosse um ruído, um clamor sem palavras, você teria coragem de entregar isso a Deus? Assim como o salmista não teve medo de expor sua dor diante de Deus, escreva aqui sua súplica, sua oração, seu pedido. Pode ser uma palavra, uma frase ou até mesmo um simples Senhor, ouve-me. Cada comentário será como uma corrente de fé, um ruído santo que sobe aos céus e se transforma em oração coletiva. E juntos vamos fortalecer uns aos outros na presença de Deus. Por causa da voz do inimigo e da opressão do ímpio, porque lançam sobre mim iniquidade e com furor me perseguem. O inimigo aqui não é apenas externo, mas também interno. Pensamentos, medos, culpas. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Dor física e espiritual se misturam, o coração é palco da batalha, como se cada batida fosse um trovão anunciando tempestade. Você já sentiu o coração pesado, como se fosse impossível continuar? Traga à memória sua dor, sua ansiedade, seu medo. Agora entregue tudo a Deus, como quem solta uma mochila pesada. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. O medo paralisa, o tremor domina. Aqui o salmista mostra que até os justos enfrentam pânico. Mas o que fazer quando o medo cobre como um manto? Visualize o medo como uma sombra que tenta cobrir você. Agora veja a luz de Deus dissipando essa sombra. Respire fundo, inspire luz, expire o medo. E eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Surge a metáfora das asas. O desejo de escapar não é covardia, é busca por paz. Se você tivesse asas espirituais hoje, para onde voaria? Imagine asas surgindo em você. Veja-se voando acima das preocupações, encontrando descanso no abraço divino. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. O deserto aqui não é vazio, é refúgio. Como desligar o barulho da cidade interior e ouvir apenas o silêncio de Deus. Visualize sua mente como uma cidade barulhenta, cheia de ruas de pensamentos. Agora veja Deus transformando essa cidade em templo de paz.
Respire fundo, inspire ordem, expire confusão. No próximo versículo, o salmista volta os olhos para a realidade da cidade e da vida. Destrói, Senhor, e confunde as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. A oração se torna clamor por justiça. Você já pediu a Deus que confundisse as vozes que te atacam? Entregue a Deus cada rua da sua mente. Diga em silêncio: Senhor, reina sobre os meus pensamentos. De dia e de noite andam ao redor dela sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Opressão e engano não se apartam das suas ruas. A cidade é metáfora da mente, cercada, vigiada, cheia de enganos. Como ruas internas, onde pensamentos sombrios caminham sem descanso. Como transformar essa cidade interior em templo de paz? Respire fundo mais uma vez. Sinta o peso sendo retirado, como se cada inspiração fosse paz entrando e cada expiração fosse medo saindo. Essa é a prática. Transformar cada versículo em oração, cada clamor em entrega, cada metáfora em força para o dia a dia. E lembre-se, a oração não termina aqui. Ela continua em cada passo, em cada decisão, em cada respiração. Chegamos ao fim desta meditação, mas não ao fim da oração. O Salmo 55 nos mostrou que até nos momentos de maior dor, quando o coração se agita e o medo cobre como um manto, existe um caminho: entregar tudo nas mãos de Deus. Hoje você respirou fundo, soltou o peso, recebeu asas espirituais e voou acima das tempestades. Essa experiência não termina aqui. Ela continua cada vez que você transforma ansiedade em oração, cada vez que você troca medo por fé. Lembre-se, a cidade interior que parecia cheia de enganos pode se tornar templo de paz. O coração que tremia pode se tornar firme. A mente que se agitava pode se tornar clara. E eu quero que você leve isso para o seu dia. Cada respiração é uma oração. Cada passo é fé. Cada palavra é semente de esperança. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti em total entrega. O meu coração, que tantas vezes se agita, hoje repousa nas Tuas mãos. Clamo por socorro, Pai, porque só em Ti encontro refúgio. Inclina os Teus ouvidos à minha oração, assim como o salmista pediu. Recebe o meu lamento, recebe o meu clamor, recebe o meu ruído interior. Transforma o medo em coragem, a ansiedade em paz, a dor em esperança. Dá-me asas espirituais para voar acima das tempestades, para descansar no abrigo da Tua presença. Confunde, Senhor, as vozes que me perseguem e transforma a cidade da minha mente em templo da Tua paz. Eu te entrego tudo, minhas lágrimas, minhas batalhas, minhas fraquezas, e creio que o Teu socorro não tarda, que a Tua mão me sustenta, que o Teu amor me cobre como um manto de luz. Eu descanso em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta meditação trouxe paz ao seu coração e você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora. Deixe seu like e compartilhe. Cada gesto seu é como uma oração silenciosa que se espalha, multiplicando fé e esperança em muitas vidas. E não pare por aqui. No próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo no Salmo 55, explorando dos versículos 11 ao 23, até que a fé deixe de ser apenas palavras e se torne uma experiência viva e transformadora.